Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a um vídeo aqui no nosso canal O Projetista Estrutural, em que nós vamos fazer o dimensionamento, a flexão de uma viga. Primeiramente vamos calcular as dimensões dessa viga, vamos mostrar como você pode adotar os parâmetros que você vai utilizar para calcular essa viga e também vamos mostrar como encontrar a área de aço da sua viga, certo? Esse vídeo é um vídeo de dimensionamento à flexão. Também temos vídeos sobre dimensionamento ao cisalhamento dos nossos elementos, ou seja, para calcular os estribos. Além de exercícios que nós vamos fazer gerais sobre todos os tipos de vigas e teremos um conteúdo bem completo aqui no nosso canal. Acompanhe na nossa playlist e também aqui no nosso canal. Já pedindo para você se inscrever e deixar o like aqui nesse vídeo, tá? Primeiro, pessoal, aqui no canal a gente tem um vídeo introdução, né, mostrando quais são os parâmetros que a gente vai precisar saber para poder calcular uma viga. E aqui eu vou apresentar mais ainda, certo? A primeira fórmula que a gente tem que saber como fazer o dimensionamento inicial de uma viga é essa aqui. Já coloquei a equação inteira aqui para a gente poder debater um pouco e vou explicar agora cada um desses parâmetros. Temos aqui do lado esquerdo da nossa equação BW d ao quadrado. BW é a base da nossa seção transversal da nossa viga. É a parte horizontal dela, né? A largura da nossa viga. O D é a distância entre o topo da viga e a armadura de flexão, certo? Eu explico bem sobre isso no vídeo que a gente fez introduzindo aí os elementos de viga. O MD é o nosso momento atuante, nosso momento fletor máximo atuante na nossa viga, majorado, ou seja, multiplicado por 1,4, certo? Então é o momento de cálculo. E desse outro lado aqui da nossa equação nós temos 1 sobre αc, FCD, lambda, QC, e entre parênteses 1 menos lambda sobre 2, QC. O que é cada um desses? A norma de concreto, a NBR 6118, nos dá os valores de αc, de lambda, né? Aqui para a gente poder calcular. E esses valores são: o lambda assume 0,8 se o nosso concreto tiver uma resistência FCK menor do que 50 MPa. Se for mais do que 50 MPa, a norma dá uma fórmula aqui para a gente poder calcular. E o nosso αc, ele é igual a 0,85. Esse αc, se mais uma vez o FCK for menor do que 50. Se for maior do que 50, ele nos dá também outra fórmula aqui para a gente calcular o αc. Eles são fatores de redução aqui para a questão da parte de compressão do concreto. Então esses fatores de redução aqui que a gente tem que adotar nessa nossa formulação para dimensionar um elemento de viga. O FCD é a nossa resistência do concreto minorada, ou seja, o nosso FCK dividido por 1,4, certo? Então ele tem que ter essa margem também, essa redução no FCK. O FCD então sendo a resistência de cálculo do nosso concreto que vai ser utilizado. O QC, eu expliquei mais sobre ele no nosso vídeo falando sobre as vigas, né? Só que o nosso QC, ele pode ser também adotado pela gente e ele é igual ao X sobre o D. O D, esse mesmo D aqui, e o X é igual ao comprimento da parte comprimida da nossa seção transversal. E aqui dentro também a gente tem esse lambda, que é o mesmo lambda aqui de fora. Como eu falei, a gente tem alguns critérios aqui também para fazer essa determinação do nosso QC, certo? Para que a nossa viga esteja no domínio 3, que é um domínio mais procurado aí por todos os engenheiros na hora de fazer o cálculo da estrutura, o meu QC máximo tem que ser igual a 0,628, não pode ser mais do que isso. E para que a gente tenha boa ductilidade no nosso elemento, a gente precisa ter um QC máximo de 0,45 para um concreto de FCK até 50 MPa. E maior do que 50 MPa, um QC máximo de 0,35. Eu trouxe aqui, gente, até agora, somente a nossa fórmula utilizada para calcular basicamente o D. Por quê? A gente já tem o αc sendo constante, o FCD vindo da resistência do concreto, ele já é definido quando a gente está adotando o nosso tipo de concreto, a gente que escolhe qual vai ser o FCK do nosso concreto. O lambda também já é determinado, um valor fixo pela norma.
O nosso QC a gente pode também escolher, né? E dentro do possível a gente pode escolher, vai influenciar nesses valores aqui do BW e do D, né? E o MD, ele já vem da nossa estrutura, já é o momento aplicado na nossa viga. Então a gente tem basicamente aqui duas incógnitas, que é o nosso BW e o D, né? O BW a gente adota geralmente também de acordo com a arquitetura. Geralmente as vigas têm a mesma largura da parede, né, para não ficar um elemento estrutural visível. Ele fica lá escondidinho na mesma largura da parede. Então geralmente o BW também é fixo. Então a gente só fica com essa equação toda aqui para calcular basicamente o nosso D, certo? E também, se a gente já calculou aqui a nossa viga, como é que a gente faz para calcular agora a área de aço que a gente vai utilizar na nossa armadura de flexão? Temos a fórmula também aqui para a gente calcular a nossa área de aço necessária. Trago aqui também a fórmula para a gente calcular a nossa área de aço. Nós vamos ter a área da nossa armadura de flexão vai ser igual ao nosso momento de cálculo, o mesmo desse MD aqui, dividido por um sigma SD. Esse sigma daqui a gente utiliza a resistência da nossa armadura, a resistência do aço. Geralmente é o aço CA50 que a gente utiliza, então a gente pega a nossa resistência do aço, a tração, e minora ela também porque é a resistência de cálculo. E o aço a gente divide por 1,15 para fazer essa minoração, né, da nossa resistência do aço. Nós temos o D também aqui, que a gente vai utilizar essa fórmula para calcular, certo? E aqui dentro a gente tem essa mesma parcela, 1 menos o lambda sobre 2 vezes o QC. O QC a gente já tem, o lambda também, então a gente utiliza essa fórmula daqui para encontrar a nossa área de aço. Existem outros modelos de cálculo também, que a gente pode usar a tabela KC e KS, se a gente já tiver o tamanho da nossa viga calculado. E eu vou deixar esse estilo também para a gente poder calcular com KC e KS. Eu vou explicar um pouco dessa tabela aí, como utilizar, como a gente chegar também no nosso dimensionamento. Vão ter exemplos numéricos aqui mostrando para vocês e como adotar alguns critérios também de projeto, certo? Então fiquem ligados aqui no nosso canal. Mais uma vez, agradeço a todos vocês que estão acompanhando aqui a gente no nosso canal O Projetista Estrutural. Grande abraço a todos e até nossas próximas aulas.